Nós estamos aí há 2 semanas do desfecho dessa campanha eleitoral e ainda muitas dúvidas sobre como domar essa onda que chegou tendo na frente aí o Raul Bolsonaro. Que Raul? Jair Bolsonaro. Você teve 2 eventos claros aí que levaram a essa onda. Você tinha um conservadorismo que já vinha caminhando, que talvez fosse canalizado por Geraldo Alckmin, e no meio do caminho você teve a facada e um pouquinho antes das eleições a delação do Antônio Palocci, mostrando aí uma atuação direta, expressiva da Lava Jato na campanha eleitoral. E ninguém duvida que há poucos dias do segundo turno virão outras manifestações aí do TRF3, aí, que é amplamente politizado, aquele grupo dos 3 desembargadores e da Lava Jato como um todo. Hoje, um dos procuradores, o Dallagnol, aí fazendo apelos pela concórdia, dizendo que a violência é contra a democracia. Outro dia entrevistei aqui o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele atribuía a ingenuidade do Dallagnol aí, a maneira como a Lava Jato ajudou a insuflar esse clima antidemocrático que toma conta do país. Aí é provável que sim. O outro procurador, que vai se aposentar agora para virar um consultor de empresas, no seu Twitter fez loas, teceu loas ao Raul Bolsonaro. Agora, esse clima de macartismo aí, esse clima de ultradireita, que foi plantado esse tempo todo pela mídia. Né? Eu me lembro de 2006, o Instituto Census fazia um bom trabalho. E o Census, o então presidente, fez um artigo até dizendo que o Brasil, pelas pesquisas dele, estava se aproximando das democracias europeias. Ou seja, o partido de centro-esquerda, que era o PT, o partido de centro-direita, que era o PSDB, e as eleições levariam um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas naquele mesmo período houve uma invasão do Instituto Census pela Polícia Federal, dedada pelo Datafolha, pelo Mauro Paulino, que é um rapaz respeitável aí. Havia suspeitas de que as pesquisas poderiam influenciar as eleições, então dedaram um colega, a Polícia Federal entrou lá, acabou com os censos aí. Não apuraram nada, mas foi para o vinagre aí o trabalho que se fazia. Então, por quê? Porque desde lá de trás, se você pega o PSDB, ele sabia que o PT nunca foi um partido radical. Nunca foi um partido radical. O PT, o Lula era considerado um líder pragmático, que queria resultados. No poder, ele traz o Roberto Rodrigues para a agricultura, um Furlan para o desenvolvimento, as indicações para o Supremo, a Dilma foi a Salaste. A própria Dilma aí se afastou de movimentos sociais, com aquela visão de gestora que não deu certo. Também aprovou uma lei antiterrorismo aí que deu armas para PM investir contra qualquer manifestação de rua. Então você sabia que não tinha nada disso. Mas era fácil, como você não tinha um discurso para contrapor ao PT, apenas o discurso da privatização, e poderia, você tinha quadros aí no tempo do Covas e tudo, quadros que poderiam definir um discurso social-democrata, mais à direita que o PT, mais liberal, a favor de privatizações e tudo, mas trazendo a parte social, a parte do compromisso com o país, do desenvolvimento para o primeiro nível. Né? Isso aí jamais foi feito. Então se ficou naquela posição prática, que a Veja foi a grande estimuladora, de pegar aqueles fantasmas imemoriais do comunismo e tudo e mandar bala. Mentiras, fala em fake news aí. O que se teve de mentiras aí? Eu fiz uma série sobre a Veja na época, aí, uns 10 anos atrás, aí, mas o que tinha toda a sorte de mentiras, né? As Farc financiando as eleições municipais, como se fosse possível. Né? Daí você fala, mas de que se baseou nisso? Ah, não, tinha um informe da BIM. Então, nesse tempo todo, você martelando, quer dizer, o PT, por mais moderado que fosse, o que o Lula fez foi integrar os movimentos sociais ao jogo político. Para o vulgo, né, para o cidadão comum, era venezuelização, bolivarização, e essas pequenas armadilhas. Condene o
O modelo da Venezuela. Se você não condena, você quer implantar no país. Todas essas jogadinhas para disfarçar uma disputa de política econômica, conceitos de política econômica. Ou conceitos, se você dá um pouco mais de prioridade para o social, um pouco menos, daí você usa esse recurso, porque na falta de pensadores. Você abre mão dos pensadores, joga essa barra pesada e joga esse discurso do preconceito, da manipulação, que daí isso aí garante para você que mais à frente você vence a eleição. Quando isso ficou claro que não dava certo, vai para o impeachment, e do impeachment nós temos isso aí. O monstro saiu do controle e você tem esse risco do Bolsonaro. Vocês não têm, vocês, não estou falando genericamente, uma grande parte não tem noção do que é estado de exceção. Você tem um conjunto de regras, não apenas as leis, a interpretação das leis, um conjunto de regras sociais e policiais que garantem uma segurança pessoal aí da classe média em diante. A periferia nunca teve essa segurança, sempre. Então é o seguinte, se uma pessoa, um valentão vai num bar, te agride, isso aí é contra a lei, você chama, faz uma denúncia, chega lá um PM, prende o cara. Hoje em dia, depois que você desmoralizou a Constituição, os próprios ministros do Supremo desmoralizaram a Constituição, você tem uma debacle. Então você não tem mais, digamos, essas regras tácitas legais em defesa do cidadão. Nós tínhamos ontem, ou hoje, aí no Twitter, um caso lá de Guarujá, um valentão de praia, de calção e tudo, subjugando um rapaz negro, cercado de pessoas ali que... Qual a possibilidade de você chamar um policial para impedir aquela covardia? Provavelmente levaria um negro preso. Então, digamos, a perda de direito, ela se resume, digamos, a uma perda de discernimento daquelas regras básicas, tácitas, legais, que acabam afetando cada policial na ponta. E o policial, ele vai, agora ele vai pelo sentimento político dele. Se der sorte de pegar um policial democrático, ele vai te respeitar. Se a maioria, se der o azar de pegar um não democrático, por quê? Porque virou vale tudo. A partir do momento que você quebrou as regras políticas, as regras jurídicas e tudo, cada um impõe o seu desejo. E daí você vê essa cegueira que é você não ter esse pacto contra a ditadura. Todo mundo pensando, eu escrevi isso outro dia, todo mundo pensando no pós-Bolsonaro. Sabe que o Bolsonaro é despreparado, sabe que a base política dele é um caos monumental, um bando de gente de primeira viagem aí, eleito no rastro de alguns que foram muito votados aí, você não tem nenhuma garantia. Ele não tem um discurso unificador, a não ser o discurso do tiro, o discurso da repressão, o discurso do combate aí a qualquer forma de divergência. Né? Então ele não tem outra saída política para manter a base unida do que radicalizar. E radicalizando você cria um passe monumental que num certo momento, quase certamente, vai entrar o fator militar. Tira esse louco do caminho aí, vamos estabelecer uma democracia monitorada, e daí entra o general Mourão e toca o barco aí dentro da racionalidade de um espírito autoritário. E vai ser gozado, né? Porque vai ser abusado. As Forças Armadas, se você reparar no Twitter esses dias, hoje mesmo, o Comando da Amazônia reunindo pessoas lá, estudiosos, para discutir como reduzir as disparidades de renda na Amazônia. O que mostra uma preocupação, digamos, maior do que no mérito, no espaço restrito aí do papel das Forças Armadas. E quando entrar o conceito de segurança nacional no meio aí, toda essa visão pretensamente neoliberal de alguns generais aí querendo seguir os ditames aí da Globo News, vai por água abaixo. Por quê? Porque na hora de analisar, nós somos agora os responsáveis pelo país. O Bolsonaro, outro dia, dizendo que por razões estratégicas não privatizaria a Eletrobras. Está certo, a energia é central. Daí ele disse que não pode permitir a invasão dos chineses aí. Tudo bem, você tem
os chineses são uma garantia para melhorar os investimentos aí, mas você tem vendas de terras e tudo, que o fator segurança nacional fala mais alto. Então esse fator segurança nacional que levou o Bolsonaro a fazer duas ou três afirmações de bom senso, aí se deve a essa visão militar que o está cercando. Então, saindo Bolsonaro, e daí você vê, digamos, a falência final do poder civil é essa dificuldade de você fazer um pacto contra o caos que virá aí com o Bolsonaro. Todo mundo pensando em 2022, né? O PT pensando em manter a hegemonia das esquerdas em 2022, o Ciro não querendo apoiar nada agora para entrar em 2022 como salvador da pátria, ou antes mesmo, se o Bolsonaro cair. O Fernando Henrique é aquilo que a gente já sabe, né? Então, digamos, essa incapacidade de vencer a irracionalidade política que tomou conta do país, se levar a uma vitória do Bolsonaro, o que vai acontecer mais à frente? Em alguns meses ele mete os pés pelas mãos, não tem controle nenhum. Você imagina todos os aventureiros que estão indo lá. Hoje no Facebook entrou um sujeito lá e falou: agora você vai ver, você atacou a Telex Free, você vai ver agora a vingança. Tudo quanto é aventureiro desse país acha que tem espaço agora, porque você não tem um partido político organizado garantindo o Bolsonaro, então o pessoal vai entrando, porta aberta, vai entrando. Festa, cerveja à vontade aí. Né? Cerveja à vontade. Então isso aí, num certo momento, você vai ter que ter uma intervenção. A intervenção é o vice. Você imagina os 3 filhos do Bolsonaro aí, o que vão aprontar com esse porre de poder que eles têm aí? Um sujeito totalmente despreparado consegue não sei quantos milhões de votos aí e vai estar junto com o papai administrando um país, que é a 8ª economia do mundo. Meu Deus, que loucura que foi essa da mídia aí esse tempo todo. Não adianta agora tentar identificar. Eu acho que, eu escrevi lá atrás, aí, quando começou a campanha, que o antipetismo era muito forte. Precisaria efetivamente um candidato, que seria o Ciro, aí, que não tivesse, digamos, essa marcação em cima, porque seria muito forte. Daí vem a campanha e o Lula leva o Haddad para o segundo turno. E o Haddad tem condições pessoais aí de ter brilho próprio. E seria agora a hora de entrar o Felipe Gonzalez aí. Ele tem muito mais condições, digamos, de montar um pacto mais amplo que o Ciro, que é um espírito mais guerreiro aí. Né? Mas a pesquisa de hoje tem uma parte boa e uma parte ruim. Né? A parte ruim é que o Bolsonaro continua com um índice elevado. A parte boa é que ele continua estabilizado dentro da margem de erro na mesma pesquisa do Datafolha da semana passada. Então, o fato de estar estabilizado pode significar que você tem maneiras de desfazer a onda. Né? Mas, por outro lado, o fator Palocci, relembrando toda a epopeia aí do mensalão, da Lava Jato e tudo, aumentou muito a rejeição do Haddad. Né? Essa história de que o PT tem tudo de ruim, que a imprensa cravou, gente. Você tem 2 anos terríveis aí de erros terríveis cometidos pela Dilma, e dentro de um sistema democrático, o que acontece? Você pune pelo voto, o partido derrotado se faz autocrítica interna, se faz as correções para se candidatar mais à frente, o partido do outro lado lá tem condições de eleger o seu candidato. Então, os ajustes que se faz na democracia se fazem através do voto. Então, quando você rompe lá e vem com um golpe, daí você tem esse quadro dantesco aí que está ocorrendo, né? Um quadro dantesco. Mas tem jogo pela frente aí. Digamos, você teve essa estabilização no alto da candidatura do Bolsonaro. Você tem colegas aí que esse tempo todo ficaram malhando em ferro frio, dizendo que o PT era radical, que teve essas desonestidades de você comparar os dois lados, um como se fosse ultradireita, outro como se fosse ultra-esquerda, ou um como se fosse meramente direita e outro meramente esquerda. É uma desonestidade jornalística. Você sabe como foi, digamos, o que o Estadão fez aí esse domingo com aquela denúncia contra o Haddad. Né? Isso é estupro, estupro da notícia. O Júlio Mesquita Neto, o pai, Rui Mesquita, está revirando no túmulo.
Você faz uma denúncia de um contrato que foi firmado no tempo do Gilberto Kassab, a parte que podia ser, isso eu lendo a matéria, importante do repórter, ela teve que assinar ainda minha solidariedade, né? Lendo a matéria, você vê o seguinte, a parte que dava para segurar, que era o túnel, e que não tinha ainda nem feito os canteiros de obra, o Haddad cancelou. O resto não tinha, tinha que caminhar. Obra em andamento, já tinha uma parte paga, como é que você vai suspender um contrato que foi aprovado, e você tem a segurança jurídica. Aí o Haddad toca o contrato que tinha que tocar, continua com o Dória, continua com o Bruno Covas, o Estadão pega parte que o Haddad pagou e falou: Haddad paga para empreiteiras suspeitas, aquelas que fizeram todas as obras do país, você imagina. Então faz aquele jogo, você pagou para empreiteiras suspeitas, então logo ele é suspeito. A manchete, a abertura e a ênfase. Não fala que foi fechado. No meio do caminho você tem a informação que foi fechado antes. O contrato foi fechado pelo Gilberto Kassab, foi prosseguido aí pelo Dória e pelo Bruno Covas, seja uma não matéria. Mas a manchete, aquele padrão isto é. Então, quando você vem aí esse furacão do WhatsApp e faz com que a confiança das pessoas seja apenas nos seus familiares e nas informações que vêm de seus familiares, você vê que o grande derrotado aí nessa maluquice é a democracia e é o desvirtuamento que a mídia foi submetido aí nesses anos malucos aí, essa herança maldita do Roberto Tivita, que inaugurou esse jornalismo de esgoto aí, desmoralizou o jornalismo, desmoralizou a informação. Depois de todos aqueles fake news que a Veja soltava, tudo é factível hoje. Tudo é factível. Daí quando você via aquele início de combate aos fake news, confira se algum grande veículo deu essa informação. Você vai dar o quê? No Estadão criando um factoide desse, no histórico da Veja. Mas a hora não é de pegar culpados, e a hora é de cerrar forças em torno da questão da democracia. Esse é o caminho e que a gente continue a batalhar lá, centro-esquerda, centro-direita, o que restar, o que vier substituir o PSDB com a frente democrática que o PT pode tocar dentro das regras da democracia, vencendo esse pesadelo aí. Tem tempo, tem jogo pela frente, vamos apostar que ainda é possível.